Olá, no Novos Tempos de hoje vamos falar sobre um transtorno que tem se tornado muito comum entre as pessoas. Em inglês tem o nome de workaholic. Já ouviu falar? Então eu vou te ajudar. Em português significa o trabalhador compulsivo, viciado, aquela pessoa que só pensa em trabalho mesmo quando está de folga. E como tudo em excesso faz mal, esta compulsão pode acabar interferindo na saúde do trabalhador. Você é viciado em trabalho? Viciado não, eu faço o suficiente. Não, tento equilibrar. Sou? Não sou não. Eu tenho minha rotina tranquila, tento conciliar a minha vida de casado, com filho, com o serviço. Esse vício já afetou na sua vida, saúde, família? Sim, mas eu acho que de uma forma positiva. Eu gosto de equilibrar, eu acho que todo o equilíbrio é importante. Gosto muito de trabalhar, mas também cuido da minha vida pessoal, da minha saúde. Mas existe uma diferença entre ser viciado em trabalho e a paixão pelo trabalho. Sentir paixão pelo que faz e relacionar o mundo ao redor com a sua atividade profissional é mais do que saudável. Chega a ser um segredo de uma carreira de sucesso. O problema acontece quando você simplesmente não consegue desligar do ambiente de trabalho e se sente pressionado a dedicar atenção cada vez maior ao trabalho. Ser workaholic é diferente do que ser work lover. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Novos Tempos a Rúbria Coutinho. Ela é consultora em desenvolvimento organizacional e recursos humanos. Rúbria, muito obrigada pela sua presença aqui no Novos Tempos. Obrigada. Rúbria, seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos começar o nosso bate-papo dizendo o seguinte, aliás, te perguntando, o ser humano, ele além de homo sapiens, ele é homo faber. Isso significa que a nossa criatividade, o nosso potencial transformador se realiza pelo trabalho. Né? É isso mesmo, professora? Com certeza. Um dos sinais de saúde, né, do ser humano dito normal é a capacidade dele trabalhar, dele produzir, gostar do que faz, sentir-se útil, né? Porque há uma visão de que o trabalho é castigo, né? E não é, é um espaço, né, de realização, não é isso? Depende, eu acho que essa visão está muito relacionada ao grau de sofrimento e de esforço, né, que não compensa, né? E daí, então, ser um sacrifício, né? Mas, via de regra, o trabalho é realizador. Mas, Rúbria, pelas doenças do trabalho, estou me lembrando aqui da LER, do estresse, depressão, até mesmo o assédio em ambiente de trabalho, ou também as suas deturpações, né, o trabalho escravo, condições insalubres, baixos salários, subemprego, desemprego. Podemos afirmar, então, que nem sempre o trabalho é fonte de realização e felicidade? Podemos. O trabalho é, no mundo atual, uma necessidade, né? Também, em muitos casos, de sobrevivência, né? De manutenção da família, tem uma relação com as oportunidades que você teve de formação, de educação, o quanto esse trabalho é um trabalho que tem uma recompensa financeira compatível a um desejo pessoal, a um status social. Muitas vezes, o nível do que você espera ou do que você deseja com o seu trabalho não é o que você encontra no mercado. Então, relacionar, às vezes, os desejos pessoais e as possibilidades é fundamental, né? Buscar esse equilíbrio. Isso. E também a gente ajudar a construir uma sociedade que inclua todos, né? Exatamente. E que tenha um reconhecimento pelo que é importante para o ser humano, né? Não só pelo status social. Pelo seu trabalho, pelas suas observações, quando que o trabalho ele deixa de ser um espaço de realização e felicidade? Eu acho que um dos aspectos que é mais importante observar é o grau de sofrimento, né? Você não é satisfeito ou feliz o tempo inteiro, seja na vida social, no trabalho, na vida afetiva,
mas o quanto que tem sofrimento num processo produtivo, no seu trabalho, que começa então a afetar a sua qualidade de vida, a sua tranquilidade, o seu equilíbrio emocional. Então eu acho que ele passa a ser alguma coisa que mais implica num fator de risco, quando ele traz um grau de sofrimento, de esforço, além daquilo que você dá conta. Na matéria inicial, nós falamos de workalover, né, e workaholic. Você poderia explicar melhor esses dois conceitos para quem está nos acompanhando? Claro. Na verdade, assim, essas expressões, o workaholic é uma expressão que começou a ser usada nos anos 1970, né, até para caracterizar essa compulsão. É uma compulsão mesmo, não é só porque a pessoa trabalha muito, né, mas tem esse grau de sofrimento relacionado e essa incapacidade de se desligar das questões do trabalho, né, de ter um momento de lazer, de ter um momento familiar, de ter uma vida social saudável. À medida que esse trabalho começa a tomar todo o seu espaço, né, e a sua satisfação está ligada a essa conquista profissional, a gente começa a pensar então nessa compulsão. É muito diferente do que agora estamos chamando de workalover, né, que na verdade é aquele profissional que gosta muito do que faz, que tem paixão e que isso de fato traz uma realização pessoal. Eu acho que a diferença está no equilíbrio, como quase tudo na vida. O quanto que eu priorizo também outros aspectos da minha vida além do trabalho. Agora, nessa sociedade capitalista que nós vivemos, que muitas vezes tende a nos reduzir a consumidores, sim, que correm o tempo todo atrás da felicidade. Essa compulsão pelo trabalho e, sobretudo, para você conquistar, né, não só o equilíbrio, mas a satisfação econômica, é a principal causa que gera esse vício pelo trabalho, ou há outros fatores também? Eu acredito que essa seja uma das causas, mas eu acho que essa compulsão também tem relação com uma estrutura de personalidade mesmo, né, do quanto que a pessoa precisa alimentar a sua autoestima a partir do reconhecimento do outro. Porque é possível ser feliz com o meu próprio reconhecimento e com aquilo que eu tenho próximo que também me dá prazer, né? Como a família, outros aspectos. Mas se eu dependo do reconhecimento do outro, de um status social, de consumir para parecer bem ou me sentir bem, aí o mundo capitalista, né, e a forma como a sociedade está consumindo, hoje eu acho que afeta fortemente. Às vezes, conversando entre nós professores, nós costumamos brincar o seguinte, que a gente não vai ao cinema, você prepara a aula. E às vezes é uma profissão que você não termina quando termina o expediente, você leva trabalho para casa, você elabora, corrige em casa, né? Conquistamos, né, direitos até na legislação de você ter um acréscimo. Mas muitos professores têm essa tendência a essa compulsão, ou pelo menos o tempo todo no trabalho, né, tá envolvido. Mas o que eu gostaria de perguntar é o seguinte, se tem uma faixa etária que é mais vulnerável, ou ela pode afetar qualquer um de nós em qualquer idade, momento da vida, essa compulsão pelo trabalho? Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que a relação está muito mais no processo da maturidade, né, assim, do quanto que você se conhece, reconhece aspectos que para você são importantes, né? Eu acho que isso vem com o tempo. Não quer dizer que só quando a pessoa é mais velha que ela está livre, né, de se tornar um trabalhador compulsivo. Mas à medida que você vai amadurecendo, né, eu acho que a maturidade, a senioridade, ela te traz mais sossego, assim, mais equilíbrio e uma forma diferente de ver a vida, né? Exatamente. Então quer dizer que os jovens são os mais vulneráveis, pelo que você disse? Os jovens numa determinada situação e com uma estrutura de personalidade, até o ambiente social que ele vive, que contribui para que ele veja no trabalho as suas principais conquistas. Né? Então, esse início de carreira, essa energia que você pode colocar, muitas vezes o jovem ainda não tem uma família, né? Ele pode dedicar mais tempo ao trabalho, o que inicialmente é bastante saudável.
porque é quando você começa, de fato, a criar as bases de uma carreira. Agora, quando isso toma todos os espaços da sua vida e você tem outros desejos e outras fontes de realização, aí é que eu acho que a gente começa, então, a pensar numa forma de equilíbrio. E se nós pensássemos assim em relação ao homem e à mulher? Há alguma... Você percebe assim algum dos dois são mais afetados? O homem é mais cobrado, né? Tradicionalmente nós éramos considerados provedores, a mulher mostrou que não, conquistou o seu espaço. Hoje, você percebe assim que há a diferença de ser afetado por esse distúrbio que nós estamos avaliando aqui? Eu não acho que seja diferente. Acho que a sociedade ainda cobra mais do homem como um provedor, embora a mulher esteja nesse movimento. A mulher, até por questões assim, também tem relação com as suas escolhas pessoais, mas ela precisa dividir mais afeto, pelo menos no tempo ali que o bebê, né, quando ela começa uma família, quando ela começa a organizar a família, né, e a relação com o filho. Eu acho que ela naturalmente tem que dar um jeito de equilibrar essas dimensões todas, né? Mas muito mais por uma escolha pessoal dela, né, se é esse caminho que ela quer tomar. Mas eu acho que afeta os dois da mesma forma, né? Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas eu queria ainda uma última perguntinha. Quer dizer, parece uma tendência de movimentos que surgem, por exemplo, quer dizer, em vez do fast food, o slow food. Pessoas que querem também se realizar em outras dimensões. A senhora fazia referência que esse termo surgiu nos anos 70. A senhora percebe que houve melhorias ou a nossa sociedade está cada vez mais estressada, cobrando do ambiente de trabalho? Eu não sei te afirmar se houve melhoria, mas eu percebo que a preocupação hoje é maior. Eu acho que as próprias empresas, o ambiente de trabalho, há alguns anos atrás, valorizavam muito essa dedicação, até sem ter muita noção do quanto que isso é dedicação mesmo e é qualidade de trabalho e o quanto que isso pode ser um fator de risco, né? Eu acho que hoje as empresas, elas veem essa compulsão ao trabalho muito mais como um fator de risco no médio prazo, porque isso implica num possível esgotamento, até na diminuição da própria disposição, da criatividade, da qualidade do trabalho. Existe uma preocupação muito forte com as doenças ocupacionais, que hoje, se você verificar a relação das doenças ocupacionais, elas são cada vez maiores, né? Assim, quando você identifica que alguns aspectos vêm justamente dessa dedicação em excesso, que vão desde as dores de cabeça até as tendinites, né? E outros distúrbios psicológicos, emocionais. Rúbia, nós vamos ter que fazer um breve minutinho de intervalo. Ana Carolina, é com você. Obrigada, professor. E não saia daí, porque no próximo bloco temos o quadro Hashtag com o comentário dos internautas. E vamos continuar a nossa conversa com a consultora em desenvolvimento organizacional e recursos humanos, Rúbia Coutinho. Daqui a pouco, nós voltamos já. Estamos de volta com Novos Tempos e o assunto de hoje é tornar-se viciado em trabalho, mais conhecido como workaholic. Estar disponível para o trabalho qualquer hora, fazer horas extras voluntariamente, checar periodicamente o e-mail corporativo. Quando se dedicar à profissão se torna mais prazeroso do que relaxar e estar com a família, é hora de acender o sinal vermelho. O viciado em trabalho não costuma admitir que está com problemas. Em geral, a mudança de atitudes só ocorre quando a pessoa adoece. Para quem trabalha na vida noturna, o corpo pede descanso. Já aconteceu, teve um mês aí, a gente estava num mês muito cheio, com muitos eventos grandes acontecendo. Então a semana foi muito puxada e com o final de semana vários eventos, acabou que o corpo deu uma enfraquecida. Mas aí a empresa é super flexível, eu tive alguns dias de descanso e pude voltar ao normal. E com tanto trabalho, você tem prazer por ele? Tem, muito. É
é um trabalho que virou paixão. Uhum. Eu gosto muito, por vários motivos, mas eu não me sinto trabalhando. Essa é que é a verdade. Mas o chefe do Diego concorda que excessos não são uma coisa boa. Por outro lado, para ele, quando acontecem, quer dizer que a empresa está tendo sucesso. No caso do Diego, que ele trabalha junto com a gente, às vezes o serviço dele realmente fica muito sobrecarregado. Então a gente tem algumas táticas para a gente tirar um pouco desse excesso. Uhum. Então quando a gente tem uma semana que tem muitos eventos, a gente contrata alguns produtores para virem e dar uma força aqui para a gente. Claro que sempre acaba que excede um pouco, às vezes ele tem que ficar aqui até 7 horas da noite, 8 horas, então acaba que sempre excede um pouquinho sim. Mas de qualquer forma, o excesso também tem o lado bom dele, que é o lado que mostra que a gente está produzindo bem, que a gente está tendo bastante cliente e que o trabalho realmente está sendo reconhecido, Se você souber trabalhar esse excesso bem, às vezes uma semana foi muito pesada, a outra você dá uma folguinha e tudo mais. Então acaba que a gente consegue tirar a parte boa desse excesso. Sim. E você se considera um workaholic ou um workalover? Eu acho que pode se dizer a workaholic mesmo, porque a nossa intensidade é muito alta. Então acaba que de segunda a sexta-feira a gente tem que trabalhar como qualquer pessoa. A gente vai para o nosso escritório às 8, fica lá até às 6 e após as 18 horas, às vezes a gente ainda tem que ir para algum evento e tudo mais, e chega sexta-feira, a gente trabalha à noite, aí acorda sábado já tem que ir para outra festa, já tem que fazer a montagem, organizar o evento todo. Então acaba que tem vezes que a gente trabalha de segunda a segunda-feira, literalmente. Então é um serviço que realmente ele é bem puxado e você tem que gostar, que senão não aguenta não. Eu me sinto mais um workalover, mas pela definição é mais um workaholic. Certo. Mas eu amo muito o meu trabalho, então por isso que eu considero um workalover. Antes de voltarmos ao debate, vamos dar uma olhadinha nas nossas redes sociais e saber o que as pessoas têm comentado sobre esse assunto? Confira comigo no quadro Hashtag. Gente, então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão e ver o comentário dos internautas. Vamos lá, o primeiro comentário. Tem gente que acha que ser workaholic é comum. Precisei adoecer para redescobrir o motivo de viver. Agora não abro mão. Segundo comentário, vale a máxima. Workaholic não é virtude, é doença. E o terceiro e último comentário. Tem gente que gosta de se gabar por ser workaholic e virar à noite, além de querer impor esse ritmo de vida para os outros. Tem muito chefe que é assim, que acha que o funcionário tem que trabalhar 24 horas, manda e-mail de madrugada, espera uma resposta. Você conhece muitos casos assim, Rubem? Conheço. Eu estou lendo aqui, já estou pensando em alguns. Mas, na verdade, eu acho que as empresas, como a gente falava há pouco, e até os próprios profissionais, eles têm tomado um pouco mais de consciência do que no passado com relação aos ganhos mesmo de ser um workaholic. Na verdade, ganhos e perdas, porque depende muito do ambiente de trabalho, mas é possível você buscar um equilíbrio com os outros aspectos da sua vida pessoal. Agora, o que eu achei interessante é que as 3 participações consideram claramente como doença. Poderíamos, então, voltar, nós conversamos no primeiro bloco, falar sobre isso. Quais são os sintomas que caracterizam esse distúrbio? Então, eu vou voltar naquela primeira questão que nós colocamos, que eu acho que é o grau de sofrimento que está envolvido nessa compulsão. Porque se você pensar em compulsão, em qualquer outra questão, compulsão com alimentos e outros vícios, se esse é um vício, uma compulsão que te traz sofrimento e que você não consegue desligar, ele já é o primeiro sinal da doença. Ela não precisa se manifestar só fisicamente, mas é quando essa ligação, você não tem força para rompê-la sozinho. E aí eu acho que é o primeiro momento para se pedir ajuda. Como proceder, você começou a dizer aí, ou ajudar quando reconhecemos que alguém ao nosso redor
um filho, um amigo, ou mesmo quando olhamos no espelho e percebemos alguém que sofre de workaholic. Como proceder? Eu acho que é sempre importante pedir ajuda, né? A consciência, ela pode vir de uma forma espontânea, ou às vezes a gente tem a ajuda de um amigo, do chefe, de alguém da equipe, de um familiar, de um filho. E se essa consciência não vem espontaneamente, eu acho que é importante buscar uma ajuda terapêutica, psicoterapêutica. Né? Existem profissionais assim da sua área especializados nesse tratamento? Existem profissionais que, não necessariamente especializados, mas um psicoterapeuta pode ajudar a enxergar o quanto que essa relação com o trabalho está te fazendo sofrer. Né? E muitas vezes, quase sempre, isso não é preventivo, né? Já existe um transtorno emocional, né? E a pessoa procura um profissional para ajudá-lo nessa ou depressão, ou é uma síndrome de um esgotamento, né? Um sinal de fadiga, da memória que não está funcionando direito. Então, esse conjunto aí de desequilíbrios te leva a procurar um profissional. Às vezes, conversando com pessoas, falam comigo, às vezes a necessidade exige, mas em geral tem gente que, pelos seus desejos de consumo, fala, vou vender minhas férias, né, e tal, e acaba entrando num ritmo. Quando a gente percebe isso, que a pessoa caiu nessa doença, o tratamento é longo, bastam umas férias. Em geral, assim, como que você observa o tratamento? Eu acho que ele, na verdade, é uma vigilância constante, né? Mas acho que num primeiro momento é tomar consciência e buscar algumas saídas, né? No sentido prático mesmo, que é definir novas prioridades, né? Avaliar o quanto do seu tempo você está dedicando ao trabalho, à família, outros aspectos da vida, lazer, vida social. Depois, desenvolver atividades que também equilibrem com o trabalho, eventos sociais que não estão relacionados com o trabalho, quase sempre um workaholic. A própria vida social também tem uma relação muito forte com o trabalho, então, no final das contas, você também está trabalhando enquanto está com os amigos, né, num happy hour, num outro evento. Mas conseguir se distanciar, a pessoa que está passando por esse processo e quem pode ajudá-lo, um profissional, ele vai começar a ajudá-lo a encontrar caminhos práticos para sair dessa relação constante com o trabalho, que vão desde desenvolver um hobby até criar outros caminhos aí possíveis na vida dele, né? Eu gostaria que você explicitasse aquela conversa que tivemos no intervalo sobre as gerações, como você está percebendo a geração de hoje, né? Eu te perguntava se você percebia dos anos 70 para cá, se diminuiu ou se as pressões têm levado a mais distúrbios como esse que estamos caracterizando no programa. Aí você falava que a geração de hoje eles têm uma outra característica, né? A geração de hoje, eu acho que quem está entrando agora no mercado do trabalho nos últimos anos, eu vejo como pessoas um pouco mais desprendidas dessa relação de estabilidade com um único emprego. E eu acho assim, que essa dedicação, essa compulsão tem relação com manter-se na carreira, manter-se naquele local de trabalho, ser reconhecido, ser promovido. E essas novas gerações, elas na verdade, elas estão buscando mais experiências, né? Diferentes experiências, assim, muito relacionado também ao uso intenso da tecnologia, isso já é uma outra compulsão, né? Mas eu acho que eu não vejo nessa nova geração um risco tão grande quanto no passado de se tornar-se um trabalhador compulsivo. E você que trabalha na parte corporativa, você reconhece que há um crescimento da preocupação das empresas com a saúde de seus funcionários? Eu vejo isso claramente. Acho que é uma evolução da consciência organizacional, né, e do trabalhador também, com relação à qualidade de vida no trabalho, em função do que o ambiente, da própria forma de trabalho pode gerar, né, em termos com relação a doenças mentais e físicas, né, e também da própria produtividade, né? A empresa tem consciência de que um trabalhador cansado, esgotado, que não tem outros prazeres na vida e que até o clima que ele pode gerar, por exemplo, um gestor na equipe,
né, conversávamos sobre isso também, de cobranças que são muito mais da forma como ele quer trabalhar do que da própria equipe, né? Então, as empresas têm essa preocupação de manter um ambiente saudável para o trabalho, um bom clima organizacional e um bom lugar para se trabalhar. Ô Rúbria, estamos chegando ao final do nosso programa. Agradeço muito a sua presença aqui conosco, viu? Eu é que agradeço o convite. Como vimos, o trabalho deve ser fonte de realização e felicidade na vida humana, mas tem se tornado fonte de frustrações e doenças. Nem sempre a legislação trabalhista é cumprida ou encontramos as condições justas e adequadas para cultivar, com equilíbrio, todas as dimensões da vida. Cabe, portanto, à sociedade e às instituições públicas fiscalizarem e garantirem a saúde e a dignidade do trabalhador e trabalhadora. Bom, por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo programa. Ana Carolina. O Novos Tempos é uma parceria entre a PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Na semana que vem nós estamos de volta. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!